dos teus filhos, meu Senhor da glória. Visita o celeiro, meu Deus, e dá vitória para os teus filhos, meu Pai. Apresenta o teu servo, toma ele nas tuas mãos. Usa ele nesta noite, meu Deus. Abre a porta da palavra, que ele diminua, que o Senhor cresça, que ele desapareça para que a tua glória venha aparecer. Usa ele, fala conosco, Senhor. É o que nós pedimos, ó Pai, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Receba o servo do Senhor com as palmas para Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu tive hoje muita alegria, mas essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo para poder estar na sua presença, para o adorar, o exaltar, pois ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Desde já quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer aos meus pastores pela confiança, por estar servindo essa casa e ministrando a palavra do Senhor. É uma grande responsabilidade. Igreja, eu quero convidar a vocês a ver a Escritura Sagrada no livro de Neemias, no capítulo 1. Deus tem falado comigo através dessa palavra. Eu dei até uma saudação, né, esses dias, mas Deus tem mais ainda para derramar sobre as nossas vidas. Aleluia, Deus. Livro de Neemias, palavra bastante conhecida. Vamos para o capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém, igreja? Amém. Deus está vendo. As palavras de Neemias, filho de Acarias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susa, a fortaleza, e veio Adani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Isso me chamou muita atenção, igreja. Eu vou repetir de novo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Presta atenção, por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eita, glória forte esse versículo. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos, olha, de Israel, que pecamos contra ti. Também eu, olha aí, olha, ele não deixa ele de fora, eu e a casa de meu pai pecamos. Meu Deus do céu, é muito forte isso. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e vós espalhareis entre os povos. Amém, igreja. As palmas, glória e exalta o nosso Senhor Jesus por essa palavra gloriosa. Uma palavra no qual nós vamos olhar, que há muitos anos atrás foi escrito, mas parece que foi atualizado agora, nesse momento. Você vê como que Deus, ele é um Deus no passado, no presente, no futuro. Você vê que o nosso Deus, ele não é limitado a nada. Você vê que o nosso Deus, ele não precisa, não depende de circunstância para nos abençoar, para ele nos corrigir. Ele não depende de nada, irmãos. E isso vai chamar muito a minha atenção quando Neemias, ele vai dizer as palavras de Neemias. Você vê que as palavras de Neemias vai descrever, Neemias vai narrar essa história no qual impactou e marcou
marcou essa geração, no qual agora essa geração está passando por um juízo divino, pelo qual deixasse de obedecer a palavra do Senhor, deixasse de cumprir os mandamentos no qual o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado através de Moisés para o povo, para que o povo viesse obedecer e viesse a promessa se cumprir. Mas chega num determinado momento que esse povo agora acaba se desviando do caminho do qual o Senhor tem ordenado para o povo. E toda vez que o povo ele começava a plantar, pode ter certeza que eu tinha um tempo determinado pelo nosso Senhor de eles colher, de eles agora receber a colheita deles. E essa colheita foi chegando. Deus foi levantando os profetas menores, os profetas que faziam parte dentro dessa geração contemporâneo de Neemias, que nós vamos olhar, que tem Esdras, que tem agora Zacarias, que tem Ageu, e vamos ver que os profetas que é levantado naquele tempo foi agora obedecendo a palavra do Senhor, pregando para esse povo, falando do juízo que viria, mas mesmo assim o povo, eles não acreditavam, eles não colocavam fé naquilo que o profeta estava falando através de Deus. E nós vamos olhar que o povo parava para ver, o povo queria que o profeta viesse profetizar bênção, caminho de prosperidade. Mas como que eu vou receber prosperidade, caminho de bênção, se eu estou cantando coisa ao contrário do que Deus ordenou para nós obedecer? Então não tem como Deus ele profetizar através do profeta prosperidade, bênção, porque está tendo desobediência. Então é necessário Deus levantar o profeta e chamar a nossa atenção. E agora nós vamos olhar que não é diferente. Nessa geração Deus vai levantar sempre pessoas para corrigir nós, para corrigir as nossas crianças, como Deus já corrigiu agora aqui nessa noite. E Deus também falava comigo sobre essas crianças lá dentro da salinha, porque tem coisa que está acontecendo que Deus não está se agradando. Tem espíritos que estão agora atormentando a mente dessas crianças, está jogando seta. E Deus falava assim: Ricardo, eu quero que eu pegue o óleo e unge essas crianças, cada uma delas, porque os espíritos estão jogando seta na mente daquelas crianças. Enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, muitas das vezes nós estamos aqui louvando, e isso não é uma distração, mas ao mesmo tempo é, porque nós estamos aqui adorando e deixando despercebidas as nossas crianças, que também o inimigo vai investir para o quê? Para nos afrontar, para querer nos parar, para fazer contenda dentro da nossa casa, dentro do nosso ministério. E é necessário Deus levantar alguém dentro da congregação para corrigir, para exortar. É para isso que serve a palavra do Todo-Poderoso nessa noite. Meu Deus Santo, é para nos direcionar quando nós estamos saindo da sua direção. E não foi diferente nesse tempo. Nós vamos olhar que agora esse povo acaba colhendo o que eles plantou. Agora esse povo agora está passando pelo cativeiro. O cativeiro que durou agora 70 anos. Agora o povo agora é dispensado desse cativeiro. Vocês conhecem a história, vocês sabem bem o que Deus está falando através dessa palavra. Nós vamos olhar que agora esse povo está voltando para Jerusalém. Só que Jerusalém precisa de uma reconstrução, de uma reforma. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. E tudo que fala de reforma é difícil, tem dificuldade, vai ter impedimento, vai ter obstáculo. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. E nós vamos olhar que não foi diferente. Teve muito impedimento, teve muito obstáculo. Esdras já está lá, porque Esdras, oh Deus Santo, é um pai espiritual, é o que vai orientar o povo através da palavra, é o que cuida da vida espiritual. Oh Deus Santo, Esdras está lá primeiro, mas para que para Esdras está lá? Porque Esdras precisava fazer o quê? Consertar o altar. Tudo começa no altar aqui nessa noite. Alabacantarábia. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. O meu conserto, o teu conserto, igreja, começa no altar do Todo-Poderoso aqui nessa noite. Alabacantarabachuri, cantarabassai. Oh Deus Santo, Deus forte, Deus poderoso, Deus de vitória. Então Esdras chega primeiro em Jerusalém para consertar o que? O altar. Oh Deus Santo, porque o altar vem o quê? Vem o conserto, vem a direção, vem a palavra de cura, vem a palavra de transformação, vem a palavra de salvação. Oh Deus Santo, vem a palavra para fechar as brechas. Oh Deus Santo, e antes de Jerusalém ser reconstruída, precisava ter o quê? O altar consertado. Presta atenção para Elias. Quando Elias pega e fala assim para o povo: você quer ver quem é o verdadeiro Deus dentro de Israel? Oh Deus Santo, eu vou mostrar para vocês agora. Ele pega as 12 pedras que representam o quê? As 12
tribos de Israel. Ó Deus Santo, ele vai pegando pedra por pedra e vai consertando o altar, vai botando o altar, porque fogo só desce no altar se ele tiver consertado, se ele tiver inteiro, se tiver unidade, se tiver comunhão, se tiver amor. Labacanta lábia. Ó Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. Então Elias, ele faz tudo isso, e quando ele termina de orar, fogo desce naquele altar e consome todo aquele holocausto. Sabe por que essa geração do fogo não está descendo e consumindo o holocausto? Oh Deus Santo, porque tem muito sacrifício e pouca obediência. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. É por isso que não tem fogo de cura, é por isso que não tem transformação, é por isso que não tem discípulos sendo levantados, é porque o altar está desconcertado. Enquanto isso, meu povo quer o quê? Prosperidade, quer bênção, quer um caminho brilhoso, quer um caminho de destaque, quer um caminho de holofote. Oh Deus Santo, mas primeiro tem que consertar o altar. Tudo começa no altar. O casamento começa no altar, o namoro começa no altar, a educação dos nossos filhos começa no altar. É no altar que Deus vai determinar a minha e a tua trajetória nessa noite. Oh Deus Santo, Deus de poder, como qualquer vitória, como qualquer prosperidade, se os meus filhos estão em desobediência, se é eu mesmo que tenho que dar exemplo, estou em desobediência com o Todo-Poderoso aqui nessa noite. Como qualquer bênção, como qualquer vitória, o céu está cerrado, enquanto não tem altar consertado, a oração não passa no teto. É igual o povo de Baal. O Deus Santo gritava e nada de ninguém responder. Aí Elias pega e fala assim: ô Deus, grita mais alto. De repente ele está dormindo. Ô Deus, grita mais alto. Às vezes ele está viajando. Elias ainda tirou um barato. Ô Deus Santo, e o povo se portava. Ô Deus Santo, isso se chama o quê? Sacrifício de tolo. Mas Deus fala aqui nessa noite: o obedecer é melhor do que o sacrificar. É porque através da obediência tem vitória, através da obediência tem milagre, através da obediência tem transformação, através da obediência tem salvação. Salvação para a minha vida, para a tua vida nessa noite. E o Senhor nessa noite está na casa. O Senhor ele quer curar, ele quer transformar, mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração, porque nós só abrimos o coração para as coisas quando está dando certo, para quando está entregando chave de carro, quando está entregando chave de carro, aí nós dá glória, aí nós dá aleluia, aí nós grita, nós pula na rodopia. Mas quando é conserto, nós damos o nosso coração. Oh Deus Santo, mas Jesus Cristo de Nazaré, oh Deus Santo, aquele que olha não somente a minha aparência, mas ele olha o meu coração. Ele sabe como está o meu coração, ele sabe como está o seu coração, ele sabe como está a minha vida, ele sabe como está a sua vida. É por isso que nessa noite ele está nos corrigindo, ele está nos exaltando, porque ele não quer perder nem eu e nem vocês nessa noite. Ele quer nessa noite nos levantar como vaso de honra, como vaso valioso, para transbordar a sua glória sobre as nossas vidas. Deus, na glória, Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Então Deus ele trabalha dessa forma, ele vai trabalhando desse jeito. E muitas das vezes nós corremos das correção, nós faltamos até nos cultos, porque nós já sabemos que o culto de libertação é o culto de correção. Mas vamos olhar para a história que Neemias está vivendo agora. Pelas suas palavras ele vai descrever que agora, quando ele recebe a notícia do seu irmão Arane, o povo está lá em uma grande miséria e grande desprezo. Por quê? Porque havia os inimigos que não queriam ver a reconstrução, não queriam ver a reforma. O povo que estava lá, Tobias, Gesem, esses homens aí, eles queriam ver a destruição do povo. Começava agora a ganhar dinheiro em cima deles, através de agiotagem.
através da prostituição e colocava o povo cada vez mais em decadência. O povo não tinha mais força, o povo não tinha mais visão espiritual, o povo não sabia mais o que era a palavra. E agora os mundos estão derrubados. Se o mundo está derrubado, não tem proteção, é brecha aberta para o inimigo. Se a porta está queimada, então não tem juízo. Não tem juízo naquele momento. Não tem causa sendo julgada, porque as portas estão derrubadas. Nós vamos olhar que agora Neemias, quando ele recebe essa notícia, ele vai ficar muito triste, ele vai chorar, ele vai lamentar. Mas a circunstância que Neemias está vivendo não determina a sua trajetória. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando nesse dia de hoje. Oh Deus Santo, Deus de poder. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, Ele sabe como que está a sua trajetória, o seu caminho, a circunstância que você está vivendo. E Ele diz essa noite que da forma que está não vai ficar, porque as lutas lá cantará. Não tem o poder de impedir a sua vitória aqui nessa noite. Oh Deus Santo, a perseguição, as lutas, não tem o poder de parar você. Só vai parar se você permitir, se você querer. Mas se você for determinado nessa noite de se levantar e começar a avançar nessa noite, vai ter vitória sobre a tua vida, vai ter vitória sobre a tua casa, vai ter milagre sobre a tua vida nessa noite. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. O que vai determinar a circunstância que eu e você está vivendo é o nosso posicionamento, é a nossa atitude diante das lutas nessa noite. E nós vamos olhar para Neemias. Neemias chorou, Neemias lamentou. O que eu enxergo dentro desse contexto, quando vai falar que Neemias chorou e lamentou, ele mesmo descrevendo. Nós vamos olhar que Neemias agora, ele está colocando para fora aquilo que está dentro. Nós vamos olhar que Neemias agora está desabafando diante de uma circunstância do que o seu povo colheu, que ele mesmo colheu. Nós vamos ver que Neemias, ele não pode ter nascido lá em Jerusalém. Neemias deve ter nascido dentro do cativeiro. Neemias agora, ele está desabafando, está pedindo perdão. Eu vejo aqui no contexto Neemias consertando um altar diante do Todo-Poderoso. Neemias, ele não tem vergonha, pastora, de agora de colocar para fora aquilo que ele mesmo errou, dos seus pais errou, do seu povo errou. Ele está agora pedindo perdão por ele e por todo o seu povo, por toda a sua casa. Então ele está fazendo o que aqui, igreja? Ele está fazendo um conserto. Ele está agora fazendo o que? Oh Deus Santo, ele está pagando a sua dívida. Ele está desabafando, pedindo perdão para Deus pelos pecados, pela desobediência. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso, Deus de vitória. E ele está exaltando, ele está olhando, oh Deus Santo, e ele está enxergando quão maravilhoso é o nosso Deus. Oh Deus Santo, Deus de poder, ele está exaltando mesmo diante da circunstância que ele está vivendo, mesmo ele tendo errado, mesmo ele tendo pecado, ele está agora exaltando o Todo-Poderoso. Ele está relatando os seus pecados, ele está consertando o altar. E diante do conserto do altar, ele começa a fazer o que, irmãos? Ele não só ficou prostrado chorando. Depois que ele consertou o altar, ele se levantou no quê? Na oração e no jejum. Oh Deus Santo, na oração e no jejum. Oh Deus Santo, a oração, oh Deus Santo, é o diálogo com o Pai. Oh Deus Santo, Deus, é a única forma de nós falar com Deus é joelho no chão e boca no pó. Não tem outra forma de nós falar com Ele se não for no joelho. Oh Deus Santo, Deus de poder, ver lá Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ver Pedro e João depois do Pentecoste. Os homens estão cheios do Espírito Santo, mas esses homens viam a necessidade de estar indo ao templo na hora nona, às 3 horas da tarde, de orar. Os homens transbordando da presença, transbordando do poder do Espírito Santo. Esses homens ainda estão indo em direção ao templo, fazer o quê? A
oração nona, a oração da tarde, às 6 horas da tarde orando. Você vê que o posicionamento da oração é poderoso, é tremendo. Oh Deus Santo, é eficaz sobre as nossas vidas. Olha Jesus dentro do Getsemane, passando aquela aflição, passando o estreito, passando pela prensa. E ainda Jesus, ele fala assim, ó, nenhuma hora pudesse velar, orar. Oh Deus Santo, Deus de poder. Você vê que a oração, ela é crucial, ela é importante, ela é prioridade para as nossas vidas, para nós estar conectados com Deus. O que é ligado na terra é ligado no céu, o que é ligado no céu é ligado na terra nessa noite. E a igreja, ela entende que a oração, pastor Ricardo, é importante. Quando Pedro está preso, a igreja está o quê? Em constante oração, meu Deus do céu. A igreja está orando e Pedro está preso, mas quando a igreja está orando, está indo lá o anjo, alabacantalábia, oh Deus Santo, Deus do poder, Deus maravilhoso. O anjo está indo na cadeia, abrindo as portas, soltando as correntes. Oh Deus Santo, do quê? Através do quê? Do juiz? Não. Através do advogado? Não. Através do Todo-Poderoso. O anjo do Senhor estava dentro da cadeia. Oh Deus Santo, Deus do poder. E os céus nessa noite está abrindo portas. Oh Deus Santo, está soltando algemas nessa noite, está libertando os cativos. Alabacanta, alábia, churibicanta, alabaçoi, canta, alabaçai. Oh Deus Santo, Deus do poder. A oração, ela tem poder sobre as nossas vidas. A oração. Salomão, quando ele termina de orar, a glória invadiu toda a casa. Quem estava fora não podia entrar, e quem estava dentro não conseguia ficar em pé, pastora, porque, oh meu Deus do céu, a glória tomou todo aquele templo. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso, Deus vitória. Olha Daniel, ele orou 3 vezes ao dia. Foi igual a oração de Daniel? Não, porque a oração de Daniel surgiu o efeito quando ele estava na onde? Na cova dos leões. Salabacantarábia. Oh Deus Santo, para de querer orar na hora que acontece os problemas, pastor Ricardo. Nós temos que orar antes do problema. Oh Deus Santo, nós temos que estar em constante oração. Oh Deus Santo, orar sem cessar. Orar sem cessar. Alabacantarábia. Está dirigindo, começa a orar. Oh Deus Santo, começa a arrepender. Oh Deus Santo, está na sua casa, começa a orar. Está trabalhando, começa a orar em espírito e em verdade. Deus na glória, Deus santo. Aleluia. Você vê que as lutas vai nos direcionar. Você vê que as lutas vai fazer com a gente. Você vê que as lutas vai nos obrigar a correr para onde? Para a direção do altar. E Neemias está na direção do altar, consertando o altar. Antes dele fazer sua petição, ele conserta o altar. Ele entra, oh Deus, em santificação. Oh Deus Santo, ele começa a orar, ele começa a jejuar. Oh Deus Santo, isso vai causar um grande efeito no céu. Salabacantarábia. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso, Deus vitória. Porque Neemias, ele não sabia o que fazer. Neemias é profeta? Não. Neemias é sacerdote? Não. Neemias é levita? Não. Oh Deus Santo, Neemias é pregador? Não. Neemias é quem? É um homem comum. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso, Deus vitória. Neemias é um simples copeiro. Mas como assim, evangelista? Um simples copeiro. É um simples copeiro, presta atenção. Olha aí, ó. Copeiro naquele tempo era um homem de grande responsabilidade. Ele tinha acesso à família real, aos príncipes da corte. É um homem que tem acesso para entrar e sair a qualquer momento da presença do rei. Certo? Mas presta atenção agora. Ele é um copeiro que não é que só fica servindo vinho, não. Ele é um copeiro, é um tipo de um administrador que ele vai estar ali para experimentar as comidas antes do rei provar. Porque naquele tempo era muito costume a família real querer envenenar os reis naquele tempo para tomar o seu lugar, para suceder antes do tempo. Então era normal naquele tempo a família real envenenar. Se eu matar o rei que está agora, eu posso subir.
puxando, é cobre engolindo cobre, irmãos. E nós vamos olhar que Neemias está nesse carro. Alguém aqui nessa noite queria estar no carro com nós? Ninguém queria estar. Alguém naquele momento queria. Se nós tivéssemos a oportunidade de escolher um carro aqui, nós ia escolher naquele tempo, vamos se colocar dentro daquele tempo, da geografia daqueles anos, daquela cultura, vamos nos colocar lá dentro. Presta atenção, se nós tivéssemos oportunidade naquela corte, nós ia escolher um carro de quê? De princesa e de príncipe, ou governador. Isso nós ia escolher. Mas como naquele tempo Neemias não podia escolher, foi o carro, pelo seu caráter, o seu trabalho, ele foi destacado. Então o rei confiou nele pelo seu posicionamento, por ele ser diferente. Então Neemias agora ocupa esse carro. Então Neemias, se ele não tomasse a atitude que ele tomou diante daquela circunstância, Neemias ia continuar sendo o quê? Um simples copeiro. Mas através da atitude de Neemias diante do altar do Senhor, a presença do Todo-Poderoso começou a marcar a história de Neemias. Através de um homem, Deus começou a marcar aquela geração. Deus levantou quem ninguém dava nada, que não tinha título, que não tinha um cargo. Oh Deus santo, Deus do poder, Deus maravilhoso. Deus só precisa de alguém de pé nessa noite. Oh Deus, com atitude, com coragem, com disposição e com ousadia, para marcar a nossa história nessa noite. Então Neemias, ele é marcado através da presença, pela sua atitude. O povo está numa grande miséria, então ele se coloca diante da presença de Deus e diz: eis-me aqui, Senhor. Oh Deus santo, Deus de poder. E Deus sabe a limitação minha e a sua, mesmo você sozinho. Mas você que está sozinho, você pode ser pequeno. Nosso Deus é grande, Ele é maior do que todas as coisas, Ele é maior do que as lutas, Ele é maior do que a prata, do que o ouro, do que o governo, do que os reis. Oh Deus santo, porque Ele é rei dos reis, rei dos reis, e Ele pode todas as coisas essa noite. Então paramos de ficar limitando o nosso Deus. Mas eu sou sozinha. Mas eu sou sozinho. Igreja, nós servimos um Deus todo-poderoso. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Oh Deus santo, através da sua oração, se você soubesse o poder que tem para transformar uma vida, para levantar pessoas, para te ajudar, através de Neemias. Agora Esdras já está consertando o altar. Neemias não tinha nada nas suas mãos, mas ele tinha um Deus todo poderoso por ele. Oh Deus santo. E quando ele vai chegar na presença do rei, é aí que me chama a atenção. Eu fiquei com vergonha disso aqui. Neemias está chorando, está lamentando. Neemias está com a sua alma, eu fico imaginando aqui, muito triste, porque perdeu seus pais, passou pelo cativeiro. Só que a realidade ainda continua em Jerusalém, a cidade dos seus pais. Neemias, ele não podia ficar dentro do quarto, que nem ele ficou 4 meses, jejuando e orando. Ele não podia ficar, a vida continua, não parou. Igual Elias entrou na caverna, igual Jonas correu para dentro do grande peixe, correu lá para dentro. Aí o grande peixe engoliu Jonas, mas mesmo assim Deus achou ele. Não tem para onde a gente correr. Elias, dentro da caverna, não tem para onde a gente correr. Não tem para onde a gente fugir, igreja. O escolhido não tem escolha, tem que obedecer. Aleluia. Glória a Deus. E nós vamos olhar aqui, diante disso, Neemias agora, ele tem que entrar na presença do rei, ele tem que continuar servindo. E toda vez que Neemias entrava na presença do rei, ele estava com a aparência boa, bonita, sorrindo, feliz. Mas agora é diferente a circunstância.
Ele está com a bandeja entrando na presença do rei para o servir, mesmo por ser grande e triste. E vinho representa o que? Alegria. Como que Neemias, triste, chorando, lamentando a morte, e o seu povo em Jerusalém, entra na presença de Deus, servindo, na presença do rei, servindo o vinho, que representa o que? Alegria. Você vê que muitas das vezes Deus vai nos usar, oh Deus santo, Deus de poder, Deus maravilhoso, para servir alegria para o próximo, e nós com a nossa alma desacerada, meu Deus do céu, com a nossa alma, meu Deus, cortada, com a nossa alma triste, com a nossa alma acabada, mas nós foi levantado para servir, independente da circunstância, porque servir na bonança é fácil, é gostoso, é maravilhoso. Mas Neemias está servindo independente da circunstância. Neemias está servindo para a sua alma triste, chorando, acabar, mas ele está servindo alegria para o rei. Oh Deus santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. É no pior momento das nossas vidas que Deus vai nos usar no cenário que nós estamos vivendo, igreja. E muitas das vezes esse cenário que você está vivendo, eu não sei se é financeiro, eu não sei se é familiar, eu não sei se é no casamento, mas você pode ter certeza, é nessa área que Deus vai te usar muito nessa noite. Oh Deus santo, Deus de poder, Ele está te moldando, igreja. O oleiro, Ele está com nós nas suas mãos, Ele está nos moldando, Ele está trabalhando dentro da nossa alma. Porque a glória, a cura, ela vem de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ela vai ser transbordante, ela vai transbordar alegria, vai transbordar presença, é de dentro para fora. Mas enquanto isso, o processo de nós nessa noite é passar, oh Deus santo, pela mão do oleiro. E o povo de Israel está assim, o pastor Ricardo está passando na mão do oleiro. Oh Deus santo, o oleiro está amassando barro, está amassando barro, está amassando barro, está amassando barro. Aí vem um processo, está modelando barro, está modelando barro. Agora ele coloca nas rodas, meu Deus do céu, e agora está formando o vaso. O vaso está sendo formado, mas Deus olha assim, o oleiro olha, não está do jeito que eu quero, está clicado. Volta a liberar perdão, volta a ter união, volta a ter mais amor. E o vaso se quebra na mão do oleiro, na mão do oleiro. Na mão do oleiro está sendo quebrado o vaso aqui nessa noite. A mão do oleiro está sendo quebrado o vaso aqui nessa noite. Ele quebra, mas ele refaz. Ele quebra, mas ele refaz. Ele quebra, mas ele refaz essa noite. Nós vai juntar nós vai juntar toda a história aqui nessa noite. Nós vai ver que o povo de Israel, Deus fala isso para Neemias. Neemias, assim é o povo de Israel nas minhas mãos. Eu estou vendo o povo de Israel dentro desse cativeiro assim, o vaso sendo trabalhado na mão do oleiro. E é assim em nossas vidas, irmãos. Como que Deus vai levantar grandes líderes nessa geração se Ele não marcar mais, se não fazer nós passar? Olha, Ananias, Misael e Azarias. Irmão, o vaso para ser provado, para ser aprovado, ele tem que passar pelo fogo. Sim ou não? Sim. O ouro não é assim também? É. O vaso também. A cerâmica também. É necessário. Olha lá. Ananias, Misael e Azarias passou pelo quê? Pela fornalha do fogo ardente. Ali é no momento do vamos ver. Para os babilônicos já era, acabou. Mas o primeiro resultado foi o primeiro que estava lá na porta da fornalha. Os soldados dele, grande, forte, musculoso, habilidade, foi o primeiro que veio a falecer. Oh Deus Santo, mas aquele que estava cheio do fogo dos céus, cheio do Espírito Santo, já viu fogo queimar fogo, igreja? Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. Ananias, Misael e Azarias, ele passa pela fornalha. E oh Deus Santo, Nabucodonosor ficou doido, falou: meu Deus do céu, o que é aquilo? Nós não lançamos três, mas eu estou vendo o quarto homem dentro daquela fornalha. O quarto homem está aqui, igreja. Eu posso sentir a glória dele aqui, ele está aqui.
aqui nessa noite. Deixa Ele trabalhar na minha vida, na sua vida nessa noite. Deixa Ele trabalhar, igreja. Deixa Ele direcionar. Está doendo, está chorando, a luta está travada, continua nessa luta. Deixa Ele direcionar. É Deus que está no controle, igreja. É Deus que está no controle, igreja. É Ele que está direcionando o caminho certo, igreja. É Ele que está na direção, igreja. Glória a Deus, aleluia. Mas como eu estou na luta, Deus está. Ele está trabalhando na minha vida. Ele está trabalhando na sua vida. Aleluia, Deus, aleluia. Quem falou que Deus trabalha no meio de bonança? Olha, é melhor estar na casa de luto do que estar na casa de festa. Porque na casa do luto, por quê? Nós vai refletir. Nós vai falar, meu Deus. Nós vai olhar, nós vai colocar. Se eu estou com um carro, eu não vou atravessar o farol vermelho, eu vou respeitar. E muitas coisas, nós vai refletir, igreja. Na simples palavra que nós olhamos, nós descartamos, Deus fala que Deus exaltar. Já vai começar a dar ouvido e obedecer a palavra do Senhor. Porque Ele quer levantar pessoas aqui nessa noite. Tem pessoas aqui que tem um chamado e acha que Deus não está vendo. Deus está vendo, sabe por quê? Esse processo que você está passando é Deus trabalhando, é Deus tratando. É Deus tratando. Sabe por que você não para em casamento nenhum? Porque o casamento ele começa aqui no altar. Sabe por que você não para em serviço nenhum? Porque a direção de Deus começa no altar. Aleluia. Quando nós escolhemos demais, nós acaba fazendo o quê? Indo na direção ao contrário do que o Senhor está nos ordenando. Aleluia. Sabe por que muitas das vezes as coisas não estão fluindo na nossa vida? Porque nós estamos deixando de obedecer a palavra do Senhor. Porque o Senhor quer levantar aqui pessoas aqui, ó. Tem pessoas que têm chamado de missionária, tem chamado de pregadora, tem chamado para estar fazendo missão, para estar aqui sentado no banco. E Deus está tratando, e você não está entendendo isso. Até quando você vai ficar sentado nesse banco, vendo as coisas acontecendo, Deus apertando cada vez, e Deus vai apertar mais. Deus, Ele falou que vai apertar mais ainda. Se necessário, Ele vai descer da cova. Ele vai abrir a cova e vai descer. Porque Deus está falando, é melhor estar na casa do luto do que estar na casa de festa. Até aonde você vai permitir que Deus venha tocar? Nos seus filhos, no seu esposo ou na sua própria vida? Ele é um Deus do qual é a cura, mas Ele também é o juízo divino. Se Ele quiser colocar no leito, numa cama de hospital, Ele vai colocar. Se Ele quiser tratar pessoas em cima do leito da cama, Ele vai tratar. E se você pedir perdão e Ele falar que é tarde, acabou, Ele continua sendo Deus. Então é noite de nós refletir, é noite de nós nos levantar, é noite de nós sair de cima do muro e começar a fazer a vontade do Todo-Poderoso aqui nessa noite. Porque Neemias, ele não foi por recurso nenhum, ele foi por recurso de quê? Dos céus. Antes de ele pedir algo para o rei, ele pediu primeiro para o rei dos reis. Ele pediu primeiro para o rei dos reis. Ele entrou primeiro no quarto, orou ao Senhor e depois foi na presença do rei. E o rei assim liberou cartas. Por que Deus liberou carta para ele? Porque ele começou tudo certo, consertou o altar, se santificou. Ele está em constante oração. Deus preparou Neemias para essa grande obra. E quando Neemias chega dentro de Jerusalém, Neemias agora ele vai andar pelo Jerusalém e vai olhar aqueles muros derrubados. Mas Neemias não ficou olhando para o entulho. E nessa noite pessoas olhando para o entulho, olhando para o lixo, olhando para onde Deus já tirou e está olhando lá para trás. Mas nessa noite Deus está falando, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na presença do Todo-Poderoso nessa noite. Para de querer olhar para trás, igreja. Para de ficar olhando para o entulho, olhando para o lixo, da onde Deus já nos tirou, do lamaçal do pecado. Agora é noite de nós olhar e avançar para frente. É para frente que nós temos que andar. É para frente. Alabacantarabia, Xuribicantarabassoia, Cantarabassai. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. É lá para frente.
frente que nós temos que avançar nessa noite. Aí Neemias começa o projeto, coisa linda. As famílias tudo reunidas. Aí começou. Você vê que Esdras está lá, consertou o altar, começou a ter união. Porque Esdras agora está cuidando da vida espiritual. Tudo começa no espiritual, igreja. Tudo começa no espiritual. Que adianta? Irmãos, está sendo para mim, eu estou trabalhando de Uber. Estou num novo serviço, me adaptando, estou aprendendo ainda. Irmãos, está sendo um lugar que mais eu estou pregando a palavra. Pessoas que Deus fala assim, fala agora. Começa a falar, a pessoa chora. Aleluia. Estou afastado, estou afastado. Irmãos, o que eu estou vivendo eu não consigo descrever com palavras, mas é sobrenatural o que está acontecendo dentro desse cara. Glória a Deus. Tem uma mulher que falou, você é cristão? Falou, sim. Olha pela minha vida, eu estou entrando em depressão. A minha vida financeira está de mal a pior. Eu estou entrando em depressão, estou perdendo tudo. Mas sabe por quê? A vida espiritual está lá embaixo. Se nós tivermos a nossa vida espiritual estruturada, fortalecida, você pode ter certeza. Oh Deus Santo, Deus, pode vir o vento, pode vir a tempestade. Oh Deus Santo, não vai nos abalar, irmãos, porque nós estamos fortalecidos na rocha, nós não estamos fortalecidos na areia. Presta atenção nessa noite, igreja. Nós temos que estar fortalecidos na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré nessa noite. O nosso fundamento tem que ser na rocha, igreja. Olha a árvore, quando ela não está enraizada, quando a raiz dela está no nível superior, o vento bate, ela cai. Várias árvores caem daí, porque a raiz está no que? Rasa. Mas quando a raiz está profunda, duvido alguém derrubar essa raiz. Pode vir terremoto, pode vir o vento, balança para um lado, balança para o outro, mas ela não cai, porque ela está fortalecida. A sua raiz está fortalecida. Glória a Deus. Deus fez isso na vida de Neemias. Deus começou na vida de Neemias, começou na vida de Esdras, e agora está nas famílias. As famílias estão unidas, em comunhão. Estão cada um fazendo uma tarefa. Se você olhar dentro da história, você vai ver os nomes das famílias trabalhando, igreja. Você vê que tudo começa no altar. Tudo começou no altar. As famílias estão unidas, levantando os muros, estão levantando as portas, estão fechando as brechas. Mas os inimigos estão na onde? Ao derredor. Eles falam que até uma raposa derrubaria aqueles muros. Olha aí. O inimigo, ele sempre está ao derredor. O inimigo colocou Jesus à prova. Se tu é filho de Deus, desça daí. Passa que essas pedras transformam em pães. O inimigo, ele sempre está ao derredor. Ele está colocando, se ele está colocando o filho de Deus à prova, imagine nós, irmãos. Vai colocar, vai querer impedir. Porque sabe que tem futuro, sabe que tem promessa. Quando você sabe que vai se cumprir um milagre. E olha lá, quando eles estão lá, a Bíblia vai dizer que Neemias está trabalhando com a mão e na outra mão está com a espada. É assim que cristão tem que estar aqui nessa noite. Oh Deus, você está trabalhando com a mão e com a outra mão com a espada. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. A espada para quê, evangelista? É para guerrear. Está vindo o inimigo, está vindo os espíritos malignos. Você está com a espada de alguém guiando. Vai, Satanás, sai. Oh Deus Santo, sai, espírito maligno, sai. Oh Deus Santo, está escrito aqui, ó. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nas Neemias, lá em cima, fechando as brechas, levantando os muros. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. É assim que a igreja de Cristo tem que estar nessa noite, fechando as brechas, levantando os muros. Levantando o muro é fortalecimento. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso, Deus vitória. É assim que Deus quer nessa noite. Glória a Deus. Tobias veio tudo falar, veio tudo chamando Neemias, desce daí. O inimigo sempre vai fazer isso. Ei, para com esse negócio aí que vocês estão fazendo. Isso aí não vai dar nada. Olha a sua casa como está.
com esse negócio de crente. Para com esse negócio de casamento. Não, esse negócio aí é balela. A igreja só quer tirar dinheiro de vocês. O inimigo trabalha assim. O inimigo conhece a palavra. Aí Neemias vai falar assim: ó, fala para ele lá, avisa ele que eu não vou descer não. Eu estou numa grande obra e daqui eu não posso descer. Prestou atenção no que Deus quer que nós falamos? Ó Satanás, você vai chegar na sua casa hoje. Satanás, eu não vou descer não, sabe por quê? Porque eu estou numa grande obra. E essa obra que eu estou fazendo, quem me chamou não foi o homem, não foi você, Satanás. Quem me chamou, meu Deus do céu, Ele fez tudo aqui que está. Ele fez tudo. Ele é o soberano. Ele fez os céus, Ele fez a terra. Ele manda até de você, Satanás. Sai daqui agora, Satanás. Quem manda aqui nessa casa é Jesus Cristo de Nazaré. Então eu não vou descer nessa obra. Oh Deus Santo, Deus e poder, Deus maravilhoso. Eu estou numa grande obra e nessa noite eu não vou descer em nome de Jesus. Se coloca sobre os seus pés essa noite em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso, Deus de vitória, Deus de maravilha. Alabacantalábia. Quem precisa de uma oração, vem à frente aqui. Vem à frente, vai todo mundo orar. Quem vai? Os obreiros vai orar. Quem precisa de cura, quem precisa, oh Deus Santo, de um milagre, vem aqui à frente, nós vai orar em nome de Jesus. Pode vir à frente, nós vai orar pela sua vida espiritual, para Deus dar aquela alavancada, para você prosperar, para você crescer essa noite, porque da forma que está não vai ficar, porque a presença de Deus está na casa, e aonde há presença, a cura, a transformação, a milagre nessa noite. Coloca o louvor, eu navegarei, pode colocar, eu navegarei, por gentileza, em nome de Jesus. Os obreiros aqui à frente, vem, pode orar pelos irmãos. Olha, cadê os homens, cadê os varões? Vem aqui, pastor, vem, pastor Ricardo. Vamos orar por eles aqui, ó, em nome de Jesus, porque Deus nessa noite Ele quer transformar pessoas aqui. Deus nessa noite Ele quer alavancar ministério aqui nessa noite. Aqui tem missionária, aqui pastora, oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso, tem evangelista, tem presbítero aqui nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor da glória, Senhor meu Deus. Medita agora nesse louvor. Feche os seus olhos, esquece os problemas. Jesus, Ele está na casa, Ele quer trabalhar no seu coração, Ele quer trabalhar na sua alma.